que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Aqui com o Petkovic, do Atlético. Petkovic, uma vitória hoje aqui, você que retorna a São Januário, deve ser um momento especial, mas uma vitória hoje aqui, seria a vitória que daria a tranquilidade necessária ao Atlético? É, realmente um momento especial, né? Eu tenho muito carinho pelo esse clube, a torcida que me apoiou muito, que conseguiu me tornar um ídolo, não veio ídolo em mim quando passei pelo Vasco. Estou agradecido pelo carinho que passei aqui, 2 vezes passei pelo clube, então tenho um vínculo muito grande. Gosto do clube. Infelizmente, estamos enfrentando do lado dos opostos e eu tenho que fazer meu papel defendendo agora essa camisa do Galo. E vamos tentar ganhar o jogo. Sabemos a dificuldade do Vasco nesse momento, mas nós não estamos no muito melhor que eles. Então acho que vai ser um jogo muito difícil e quem estiver melhor hoje vai ganhar o jogo. Obrigado, Petkovic. Deixa eu chegar aqui no Jorge Luiz, está voltando já a equipe do Vasco. Vamos procurar a vitória. Jorge, como é que é voltar num clima desse que vive hoje o time do Vasco, sem vencer 5 jogos, a defesa muito questionada, os problemas com o Moraes, a torcida ontem, enfim? Acho que a gente tem que ser maduro, né? É um jogo difícil, sabemos que o Vasco se encontra numa situação muito difícil, mas entrar dentro de campo, buscando sempre a vitória, né? Nada do que esse jogo de hoje para buscar a vitória e tirar o Vasco dessa zona de rebaixamento. O time está abalado emocionalmente? Não, o time está bem tranquilo, a gente procurou conversar, a gente viu que é uma situação complicada, né? A torcida cobrando, mas todo mundo está ciente que esse jogo de hoje pode mudar tudo. Vamos confirmar então as escalações das duas equipes, começando com o Vasco da Gama. O Vasco do técnico Antônio Lopes, impressionado o Antônio Lopes e tem uma chance aí de tentar respirar juntamente com a equipe, né, nesse Campeonato Brasileiro. Escala da seguinte forma: o Vasco com Roberto, o goleiro número 1, com 3 zagueiros, né? O Eduardo Luiz, camisa número 3, o Jorge Luiz com a número 4 e o Vitor com a número 5. O ala pela direita é o Wagner Diniz, número 2, o meio campo tem o Souza, número 7, o Biro, número 8, o Madson, número 9, e pela esquerda o Edu Pina, com a camisa de número 6, regulado pelo Vasco da Gama. No ataque o Edmundo, número 10, e o Leandro Amaral com a camisa de número 11. Tá aí o time titular, portanto, do Antônio Lopes. À disposição do Lopes no banco de reserva. Você vê ali bem embaixo, ó, sentado, o Antônio Lopes. E à sua disposição o Rafael, o Marquinho, o Anderson, o Matheus, o Vinícius, o Alex Teixeira e o Allan Kardec. Do outro lado, o Atlético Mineiro, do técnico Alexandre Galo. Vamos ver como vem o time mineiro. Vem com o Edson, o goleiro número 20. Mariano, número 2, o Marcos é o número 3, o Vinícius é o 4 e o César Prates com a camisa de número 6. Serginho Mineiro com a camisa de número 5, Márcio Araújo tem a número 8, Gedeon número 11, Petkovic número 10 e no ataque o Eduardo 7 e o Jael com a camisa de número 9. Time titular, portanto, do Galo. No banco de reservas, à disposição do técnico do Atlético Mineiro, o Bruno, o Nem, o Calixto, o Francis, o Rafael Miranda, o Rafael Aguiar e o Renan Oliveira. De olho também na arbitragem para essa partida, no apito, o árbitro da Bahia, Jailson Macedo Freitas, com seus assistentes, o Alessandro Matos e o Belmiro da Silva. Aí, portanto, a arbitragem para esse confronto entre cariocas e mineiros. Sérgio Lobo. Edmundo, você é capitão desse time, com glórias aqui dentro do clube, como é que é entrar em campo do jeito que está o Vasco hoje, emocionalmente, com tudo que aconteceu de ontem para hoje, enfim, hoje com os jogadores? A vitória pode representar o fim disso tudo hoje contra o Atlético? Não, a vitória esconde um monte de coisa. A gente não adianta a gente esconder que tem um monte de coisa que não está andando corretamente. Mas isso não cabe a nós. Existe uma transição que a gente tem que respeitar e esperar que ela seja feita da melhor maneira possível. Mas a gente tem que o tempo todo tentar a vitória, ainda mais essa que nos tira de uma situação ruim. Emocionalmente, como é que está o time?
Cara, não sei, isso é muito individual, muito de cada um. Eu já passei por coisa pior, então é tranquilo. Acho que a gente tem que ter cabeça focada dentro do jogo nos 90 minutos. Depois, aí é individual, cada um resolve seus problemas. Bom jogo para você. Obrigado. Moreno. Aí sempre uma palavra importante, né, do Edmundo. O Edmundo dando ali o seu testemunho. E aí a gente tá vendo o abraço, né, do Edmundo no Petkovic. Recuperando aí a imagem para você, o abraço de dois jogadores. O Petkovic, ex-jogador do Vasco da Gama, o Edmundo, vestindo a camisa do Vasco ali, os dois amigos se encontrando. Últimos preparativos, acertando ali o cronômetro, Jailson Macedo Freitas, ele autoriza, a bola tá rolando, começa a 16ª rodada do Brasileirão 2008 para Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Passaria de bola para o time do Vasco, vai já tentar o primeiro ataque. Vasco com a camisa predominantemente branca e com a camisa negra, com os calções brancos, o time do Atlético Mineiro. Conseguindo girar bem ali, partindo o lançamento para dentro da área. A primeira tentativa, né, do Vasco da Gama, aquele lançamento ali do Vitor. Um dos zagueiros hoje da equipe do Vasco. Quem fez ali o lançamento para dentro da área foi o Biro, né? O Biro, que é um dos jogadores hoje do meio campo do Vasco da Gama. O Vasco hoje escalando os três zagueiros, o Eduardo, o Jorge Luiz e o Vitor. No meio campo ele tem o Souza e o Biro, mais na contenção, e o Madison fazendo a criação do Vasco da Gama. Acabamos de receber uma informação aqui no gramado que o mesmo motivo que fez com que o Moraes não estivesse em campo, motivos psicológicos, estar abalado emocionalmente, fizeram também com que o zagueiro Luizão saísse também da concentração. Então Luizão e Moraes não estão no jogo hoje aqui, exatamente devido a todo o problema acontecido desde ontem aqui com parte da torcida do Vasco, com os jogadores da equipe. Moreno. E o fato de deixar a concentração assim, né, Léo Carvalho? Então, portanto, o Luizão e o Moraes deixa esses dois jogadores numa condição muito complicada para retornar à equipe, né, do Vasco no futuro. Acho que dificilmente continua no Vasco, né? No momento de pressão, o jogador tem uma atitude como essa é meio complicado, né, mano? Na história do Campeonato Brasileiro já foram 42 jogos na história de Vasco e Atlético Mineiro. Um equilíbrio muito grande, né? Mas a vantagem do Galo, que tem 15 vitórias contra 14 vitórias do Vasco. Ocorreram ainda 13 empates. Veja aí o lançamento, a chegada é boa do time do Vasco dentro da área, o toque para trás. Acabou passando em branco ali o Edson, né? Mas deu sorte que ninguém chegou para a finalização. Vai tentar reaproveitar o Vasco lá do outro lado. Levantamento do Edu para a área. O Edson saiu, soltou, tem a chance o time do Vasco, Edmundo bateu. Gol! Edmundo, camisa número 10. Logo aos 13 minutos de partida em São Januário, o Vasco abre o placar, faz 1-0 para cima do Atlético Mineiro. Soltou a bola o Edson, a bola sobrou para Edmundo, bateu pro fundo do gol, fez a rede balançar em São Januário. Vasco na frente, Lédio Carmona. Pois é, quando a fase não é boa, a sorte às vezes ajuda, né, Moreno? Foi o que aconteceu agora, falhou o Edson, a bola ainda bateu ali no ombro do jogador do Atlético, sobrou no pé do Edmundo. Aí quando a bola sobra no pé dele, né, ele sabe fazer gol, é o 7º dele no Campeonato Brasileiro. Aí tá bem o Edmundo no jogo. A descida de Serginho, fez o passe, recebeu de volta, o toque de bola é bom. Não esse, né? O último não foi legal, chegando às mãos do Roberto. Moreno, 7 gols sem o Edmundo, 25 o ataque do Vasco, ataque que é efetivo nesse Campeonato Brasileiro. É o terceiro melhor, tem muitos times com 27 gols, um time com 26, mas o Vasco agora sozinho está com 25 gols. Quem tem 26 é exatamente a equipe do São Paulo, Moreno. Olha o Vasco chegando de novo, tabelando legal com o Wagner Diniz na área, ficou no chão. Wagner Diniz que consegue muitos pênaltis, né, para o Vasco da Gama. Dessa vez ele invadiu a área, caiu, mas o Jailson Macedo Freitas não viu o pênalti ali, né? Se é que ele aconteceu. Então já a gente dá uma olhada aí. Vamos ver essa chegada pelo meio. Boa jogada do Jael, bateu pro gol, a bola desviou. Gol! Do Atlético! Jael, camisa número 9. Conseguiu sair de 2 adversários. Conseguiu bater pro gol. A bola desviou do Jorge Luiz e encobriu o Roberto.
Tudo igual em São Januário. Rapidinho veio a reação do Galo. 1 para o Vasco, 1 também para o Atlético. Pois é, mano. Sorte dos dois lados agora. Bela jogada do Jael, né? Primeiro ele se livrou do Vitor, depois deixou o Eduardo Luiz sentado. E aí veio a sorte dele. Ele bateu, o Jorge Luiz chegava na cobertura, a bola bateu no Jorge Luiz, desviou, aí não tinha chance pro Roberto. Belo gol do Jael, uma revelação do Campeonato Catarinense, contratado pelo Atlético. Lá falta para o time do Atlético, cobrança do Petkovic. Deu o rebote, o chute para longe do gol do Roberto, né? Sem perigo. O Vasco da Gama tem uma boa vantagem no histórico, né, de confrontos com o Atlético, né? Tem uma boa vitória sobre o Galo em jogos disputados no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. 23 partidas realizadas no Rio. O Vasco tem 10 vitórias, 8 empates e apenas 5 vitórias do Galo. Moreno, e você falava dos 28 gols do Vasco, do ataque do Vasco. O problema também é a defesa, né? A defesa do Vasco já levou 28 gols. Então é um time completamente desequilibrado. É a terceira pior defesa do campeonato, só superada por Portuguesa e Figueirense. A média de mais de 2 gols por jogo. É importante a informação do Sérgio Lobo, dando todos os destaques, todos os detalhes do Vasco. Vamos ver esse levantamento, a bola vem para dentro da área, o desvio parou nas mãos do Edson. Se mantém pela direita aqui para o time do Vasco, vai para a cobrança o Madison. Já autorizou o árbitro da partida, o Jailson Freitas. Cobrança do Madison, bola para a área, o goleiro saiu, não achou nada. O Edson ali não conseguiu aliviar o perigo, o time do Vasco insiste, cruzamento para a área do Marquinhos, toque de cabeça por cima. Só o tiro de meta. Diga-se, Led Carmona. Viu só, por isso que a defesa do Atlético já levou 25 gols. Ninguém sai do chão para cabecear. O zagueiro Eduardo Luiz subiu agora sozinho. E o Vasco continua jogando com a sua principal estratégia. Bola para o Wagner Diniz a todo momento. Os zagueiros de trás dão um chutão para frente, sempre procurando o Wagner Diniz. Quando encaixa um lançamento, ele leva perigo. Lembrando do último confronto entre essas duas equipes, né? Brasileiro do ano passado, vitória do Atlético Mineiro por 1-0, o jogo que foi no Mineirão. Mas o jogo que foi em São Januário, né, no primeiro turno, aí deu Vasco, e deu por goleada, 4-0 o Vasco em cima do Atlético. Esse último toque que foi do Eduardo, né, não foi um toque legal, não foi um toque preciso ali, acabou parando a bola nas mãos do Roberto. Vem o Eduardo, ajeita. A bola fica com o Petkovic, ajeita com categoria, né, o Pet. E jogou a bola para o Jael aqui na esquerda. Aí o Madison. Conseguiu o toque para o Edmundo, tá aberta a defesa do Atlético, a bola chegou para o Leandro Amaral, preparou o lance, bateu para o gol e jogou para fora. Chance desperdiçada agora pelo Leandro Amaral. Era uma ótima chegada do Vasco. Cortou. Moreno, a orientação do técnico Antônio Lopes, exatamente sobre esses jogadores que o Led falou agora do Atlético, é para que o Madison pegue a saída de bola do Serginho e que o Márcio Araújo, quando esse sair com a bola, o Leandro Amaral faça ali aquele cerco ainda no campo de ataque do Vasco. Número de passes errados, né? O Vasco errando bem mais do Atlético Mineiro. 10 passes errados contra apenas 5 do Atlético. Olha a bola para a área, desvio! Gol do Vasco! Eduardo Luiz, o zagueiro, camisa número 3. Na cobrança do escanteio, ele apareceu na área. Escanteio cobrado pelo Edmundo. Eduardo de cabeça, sem chances para o goleiro Edson. É o Vasco na frente de novo em São Januário. Faz 2-1 no Atlético. Pois é, a boa atuação do Atlético do meio campo para frente merecia uma defesa melhor. A defesa errou de novo. Ninguém saiu do chão, nem muito menos o goleiro saiu da pequena área. O Eduardo Luiz só se antecipou. Ele chega bem no ataque quando ele consegue arriscar esse tipo de jogada. Faz mais um gol no Campeonato Brasileiro. Já havia feito um gol de cabeça contra o Botafogo e agora faz mais um. Vasco novamente com a chance de se consolidar no jogo, serenar, se tranquilizar e tentar vencer essa partida.
O Vasco que apostou mais, vem apostando mais no jogo aéreo. Deu certo. Nessa cobrança, escanteio, marcando de cabeça o Eduardo Luiz, 2-1. Batido de qualquer maneira pelo Edson, a briga ali, a bola espirrou, ficou com o Jorge Luiz. Foi o segundo, Moreno, do Eduardo Luiz no Campeonato Brasileiro. 26 agora tem o Vasco. Eduardo Luiz, que é o zagueiro dos 3 que vem atuando na equipe do técnico Antônio Lopes, que o Lopes menos mexe. É o que mais joga nesse Campeonato Brasileiro, é o Eduardo Luiz. O Vasco vai vencendo por 2-1. E a orientação do Lopes para o Roberto, que foi para passar para o Vitor, foi a seguinte, bem didática. Roberto pede para ele não ser tão escandaloso agora, para ter cuidado. Agora tem o cartão amarelo. Por isso que as duas agora defesas... você antecipou bem o Vitor. É por isso que as duas defesas juntas já levaram 54 gols no campeonato. Foi bem o Vitor ali cortando. Edmundo agora fez o lançamento para o Madison, baixou a bola para o gramado, saiu da marcação do Mariano, se enrolou com a bola, conseguiu o drible, o Madison bateu, colocado, golaço! Madison, camisa número 9. Pisou na bola, é verdade, mas teve o mérito de se recuperar, de conseguir o drible e de bater com extrema técnica, com categoria, com visão, encobrindo o Edson, botando a bola na rede. O Vasco aumenta a vantagem, 3-1 para cima do Galo. Foi um golaço, uma visão de gol, muita categoria do Madison, mas me pareceu, além de adiantar do Edson, também ele não foi na bola como ele deveria ir. Essa era uma bola, na minha opinião, por mais que tenha sido bonito o chute do Madison, que estava para o Edson chegar, hein? Número de finalizações, ó, 5 do Vasco, 3 do Atlético. E o Vasco mais competente aí, marcando 3 gols contra 1 do Atlético Mineiro. E o segundo do Madison nesse Campeonato Brasileiro, Moreno. O Vasco chegando agora aos 27 gols. Melhor é o saldo, que quando começou o jogo era de menos 3 negativos. Agora é apenas de menos 1, Moreno. Eduardo vai para o cruzamento, tranquilo. Roberto pegou e fez a reposição. O Roberto aí jogando como titular, o Thiago suspenso, né, Led Carmona? Chega a ser um problema, é um problema essa troca no gol do Vasco da Gama? Não muito. O Roberto é um goleiro tranquilo, não comete muitos erros, não é um goleiro brilhante que chame muita atenção, mas também nunca fez muito feio com a camisa do Vasco, né? O goleiro Roberto, de 29 anos de idade. O Vasco não tem 2 jogadores hoje por suspensão. O goleiro Thiago, expulso exatamente contra o Santos, e o Rodrigo Antônio, que levou o 3º cartão amarelo domingo passado na Vila Belmiro. Acompanhando ali o Galo. É muito identificado, né? A gente falando do Petkovic, muito identificado com o Vasco da Gama. Percebeu o carinho dos torcedores aqui em São Januário, o Petkovic, né? Olha aí o Nando Amaral, ó. Dominou. E a falta do Vinícius. E a preocupação do Edson. O goleiro do Atlético já posicionou ali a barreira. São 5 homens formando a barreira. O Petkovic está por ali também. O árbitro já autorizou. Tem o Madison. Esses dias o Madison marcou de falta para o time do Vasco, hein? Mas é o Edmundo. Partiu o Edmundo, bateu pro gol e o Edson pegou. Desce o Atlético com o Petkovic. Saiu bem da marcação. Petkovic, mais um drible. Bateu pro gol. Bateu firme na bola, assim como pegou firme o Roberto. Vai construindo um placar interessantíssimo o Vasco nesse momento. Aí o momento do toque no braço direito, né, do Vinícius. Ele abriu o braço. Manda organizar aqui atrás, já tá todo mundo lá na frente, ó. Manda o Vitor. Arrisca central. Ao fundo, o Antônio Lopes passando instruções ali para esse posicionamento na cobrança de falta do Vasco. A bomba do Edmundo, a bola subiu demais, foi embora. Esse do Márcio para o Mariano. Do Marcos, perdão, né, para o Mariano. E o Mariano se atrapalhou. Tentava partir em velocidade depois do lençol no aniversário. O Leandro Amaral perdeu a bola. César Prates acionou o Jael lá na frente, protegeu, devolveu para o César Prates, bateu forte demais na bola e ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta apenas para o Vasco. Voltando aí o experiente César Prates. Já jogou até
na seleção brasileira, né? Certa vez foi convocado pelo Zagallo, César Prates. E nesse momento pede a bola o Jailson Macedo Freitas e encerra o primeiro tempo em São Januário. O Vasco da Gama vai derrotando o Atlético por 3-1. Sérgio Lobo e Carlos Ferreira. Vamos ver aqui o Edmundo. Qual o posicionamento do jogador nesse sentido do Moraes? Cara, vamos pensar no jogo. Tem 45 minutos ainda. A gente já viveu essa situação outra vez. Menos 3-1, deixar empatar. Esperar acabar. O Moraes está na casa dele, cara. A gente está aqui correndo atrás do nosso trabalho. Temos que correr. Mas o time foi... Muita raça nesse primeiro tempo. Gostou do primeiro tempo? O Vasco está jogando com mais vontade, muita disposição. Se jogar assim, a gente dificilmente perde. Assim que a gente tem que continuar. Diga. Deixa eu ver aqui o Matos. Consigo ser maior que ele. Determinação, garra, que hoje nós sairemos daqui com o objetivo. Mas ainda é a primeira etapa, falta mais 45 minutos. A equipe do Atlético é uma equipe qualificada e a gente tem que tomar cuidado, colocar mesmo em pé para a gente conseguir os 3 pontos. Mesclou raça, categoria, um belo chute. Tudo isso no teu gol, Matos. Graças a Deus. Eu tive a oportunidade de driblar um ali, ter a sorte de driblar o outro e acertar um belo chute, que foi maravilhoso, estou muito feliz com isso. E agora é conversar aí, acertar o que nós fizemos de errado aí nesse primeiro tempo, para no segundo a gente acertar. Eduardo Moreno. Tá bom, muito obrigado então, Sérgio Lobo. O Madison tá querendo sair com o objetivo, que evidentemente de toda a equipe, que é somar 3 pontos. Né? Tá aí a torcida do Vasco da Gama, o Vasco vencendo por 3-1. Deixa eu ouvir o técnico Antônio Lopes. Entre a entrada do Marcos Vinícius, você avançou um pouco mais o Wagner, atuando como um ponta clássico, né? O Marcos Vinícius está com a incumbência de vigiar o Pet ali de perto, que a gente não pode deixar o Pet à vontade. Eu sinto que você está preocupado, toda hora orienta o Roberto para a movimentação ali na defesa, né, Lopes? Acertar ali o posicionamento, né? Porque a boa marcação, ela requer um posicionamento bom e uma movimentação defensiva boa. Vasco só com aquela mudança já feita no primeiro tempo, Eduardo Moreno. O Atlético é o mesmo. Muito bem, quase tudo pronto para a bola rolar para o segundo tempo aqui em São Januário. Vasco da Gama e Atlético Mineiro se enfrentando. E olha, tem gol na rodada. Gol do Grêmio, Marcel. 1-0 para o Grêmio em cima do Coritiba. E bola rolando para o segundo tempo em São Januário. Vasco da Gama 3, Atlético Mineiro 1. Vai sair de bola agora para o time mineiro. Lançamento do Vinícius. Jogou mal na bola o Vinícius. Não conseguiu acionar o Jael lá na frente. A lateral favorecendo a equipe da casa, o time do Vasco da Gama. Moreno, o técnico Antônio Lopes hoje está no banco de reservas porque ontem foi absolvido por unanimidade. Ele que foi expulso pela segunda vez no Campeonato Brasileiro. Ontem, no caso, o julgamento foi pela expulsão contra o Sport. A primeira expulsão dele foi contra o Grêmio, jogo que foi lá no início do campeonato, na 7ª rodada. Firmou lá o placar de 1-0 para o Grêmio, né, em cima do Coritiba. Gol do Marcel, o Grêmio recuperando a ponta do Campeonato Brasileiro. Leandro Amaral. Deixou a bola na direita. A devolução do Wagner Diniz. Leandro Amaral na área. Fez o corte no Vinícius. Rolou a bola para o meio. Aí o Edmundo contra 2. Passou bem o Edmundo. Bateu cruzado. Desviou o Edson. Sobrou a bola do outro lado. Levou para dentro da área. Rolou mais atrás. Tem a chance. Wagner Diniz. Diniz, camisa número 2. Comecinho do segundo tempo, 1 minuto e meio. Wagner Diniz bateu forte, não deu chances para o Edson. E o Vasco já faz 4-1 Atlético. A bola tocada para o meio. E o Wagner Diniz pegou firme na bola, sem chances para o Edson. Não tinha chance mesmo, Edson. Sem chute rasteiro, firme, longe do alcance do goleiro do Atlético. Led Carmona. Gol diferente. O Wagner Diniz não costuma fazer gol assim do meio da grande área, mas estava bem colocado. Um gol que participou todo o ataque do Vasco. Primeiro o Leandro Amaral tocando para o Edmundo. Edmundo quase achando o gol. Depois o Marquinhos recuperou a bola pelo lado direito e serviu para a conclusão do Wagner Diniz. Um gol bonito pela construção da jogada, com todo mundo participando na frente. Moreno, o Edu aqui já saiu para atendimento, já vai voltar, não é nada grave. E
foi o primeiro gol do Wagner Diniz no Campeonato Brasileiro. O Vasco que chega agora a 28 gols marcados, 28 gols marcados, 28 gols sofridos, Moreno. Conseguir reaproveitar a equipe do Atlético, mas o passe saiu errado. Lembrando que o gol olímpico foi do Ney, né? Do Ney. O Ney no goleiro Ney. O Ney do Atlético Paranaense fez o gol olímpico ontem. Vamos ver essa descida do Vasco pela direita. Cruzamento, Leandro Amaral! Gol do Vasco! Leandro Amaral, camisa número 11. E ele chama o time do Vasco para abraçar e comemorar o gol com Antônio Lopes, o técnico que vem sendo criticado, contestado por alguns torcedores. Toque de cabeça do Leandro Amaral. Bola para a rede, goleada até aqui do Vasco sobre o Atlético Mineiro, 5-1. Lédio Carmona. Um time que quer ter sucesso em recuperar no jogo não pode deixar livre ao mesmo tempo Wagner Diniz pelo lado direito, passeando pelo lado direito, e o Leandro Amaral sozinho dentro da área. Foi o que aconteceu. A jogada mortal do Vasco. Wagner Diniz sozinho, cruzando, acertando o cruzamento na cabeça do Leandro Amaral. Aí não tem jeito, né? Vasco 5-1, virou goleado. Moreno. Você ligado no Campeonato Brasileiro, curtindo as emoções de Vasco e Atlético Mineiro. 5-1 para o Vasco em cima do Galo. O Grêmio vai derrotando o Coritiba por 1-0, vai reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. No outro jogo, Sport e Ipatinga 0-0. Já a informação com o Sérgio Lobo. Vamos ver essa chegada do time do Vasco. Madison tocou, deixou a bola na esquerda. Levantamento do Edu. E o Vinícius subiu lá para cortar de cabeça. Sérgio Lobo. Quinto gol do Leandro Amaral no Campeonato Brasileiro. 29 tem o Vasco. Melhor ataque nesse momento do Campeonato Brasileiro. Um gol a mais do que do Grêmio, já contado o gol do Marcelo. E aí o chute do Eduardo muito ruim. É impressionante, é curioso, Lédio Carmona, um time que frequenta a posição que o Vasco da Gama frequenta nesse Campeonato Brasileiro, ter o melhor ataque da competição. É, porque o setor que não funciona do time é a defesa, né? A defesa e os volantes. Hoje está até um pouco melhor, mas normalmente não funciona. Por isso que o time é tão desequilibrado. Vai bem no ataque, não tão bem no meio, mas o meio ainda compõe razoavelmente. Agora a defesa é muito fraca e acaba causando esse desequilíbrio. É mais ou menos o que acontece com o Atlético Mineiro. Moreno. O Vasco vai construindo essa bela vitória aqui, vai subindo muito, né, na classificação do campeonato, vai saindo lá da antepenúltima colocação, deixa a zona de rebaixamento, ganha 6 posições na tabela, né? E quer mais gols, né, o time do Vasco. Chega pela esquerda, vem com o Madison, invadiu a área, a marcação chegou, o Madison pedala, tenta usar da habilidade ali, mas perdeu. Amanhã tem Brasil e Vietnã ao vivo para você. No seu canal Campeão, 10 horas da manhã pelo horário de Brasília, hein? O último amistoso do Brasil, que se prepara a seleção olímpica do Brasil para os Jogos de Pequim. Boa jogada do Wagner Diniz, botou na frente, o Madison tá por ali, Wagner Diniz bateu! Gol do Vasco! Wagner Diniz, o segundo dele no jogo. Recebeu o passe na frente. Tive a impressão que o Madison estava impedido, mas ele não toca na bola. O Wagner Diniz sim dá sequência ao lance e toca na saída do goleiro Edson. Super goleada do Vasco nesse momento. 6-1 para cima do Atlético. Lédio Carmona. O Madison ameaçou participar da jogada, mas não participou. O passe foi do Edmundo, passe de primeiro, lançamento preciso para o Wagner Diniz, que veio de trás. Está toda aberta a defesa do Atlético. O time está completamente desestruturado. E o Wagner Diniz, hoje fazendo sua melhor atuação no Campeonato Brasileiro, já falava isso desde o primeiro tempo, faz seu segundo gol na partida. Virou uma goleada sonora agora, a maior do goleada do Vasco no campeonato, a segunda que o Atlético leva. Já havia levado de 5-1 do São Paulo. Moreno. Diga, Sérgio Lobo. Maior goleada do Vasco, como o Lédio falou. O time chega aos 30 gols. Começou o jogo com 24 apenas. E olha, Grêmio em Florianópolis 7-1 contra o Figueirense. Daqui a pouquinho, do jeito que anda a coisa. Mas um golzinho já iguala essa super goleada do Grêmio, né, no Figueirense. E a crise vai mudar de endereço. Sai de São Januário e vai para Belo Horizonte.
E essa passa a ser a maior goleada do confronto entre Atlético e Vasco. A marca anterior pertencia ao Atlético, um 5-1, acontecido em 1996. A goleada do Vasco da Gama é para recuperar, né, o time do Vasco da Gama no campeonato, pelo menos o ânimo dos jogadores. Vamos ver a descida do Madison, bateu pro gol e o Edson pegou. É para dar uma recuperada no ânimo dos jogadores do Vasco, tranquilizar, né, a torcida estava pressionando tanto o time do Vasco. E como o Led falou, uma goleada como essa pode fazer mudar de endereço a crise, os problemas, né? E depois dessa goleada podem ficar lá pelo lado mineiro do Atlético, a torcida, né, do Galo, sempre muito exigente. Essa jogada, trabalha com o Wagner Diniz, a devolução para o Edmundo. Botou o Edmundo para correr, ele tem que voltar para buscar a bola, Edmundo. Alex Teixeira, Moreno, está conversando com o técnico Antônio Lopes. Olha a chegada pelo meio, Jael ameaçou bater para o gol, tocou para o Petkovic. Bateu de perna esquerda o Petkovic. Chute perigoso do Pet, hein? Bola quicando ali, sempre complicada para o goleiro, mas o Roberto foi bem. Aí o Pet que ainda tenta jogadas para o time do Atlético, é o jogador mais lúcido em campo. O Jael também tenta algumas jogadas lá na frente. Moreno, diga lá, Sérgio Lobo. Vou conversar aqui rapidinho com o Edmundo. Os problemas que aconteceram, bela atuação da equipe, hein, Edmundo? Foi bom, tá bom. E a tua atuação em especial? Muito elogiada, inclusive. Não deve ter sido boa, o treinador me tirar, não deve ser boa. Sai aborrecido com o Lopes? É claro que eu saí. Ele não gostou de ser substituído, não. Não Moreno. gostou o Edmundo de sair. O clima tá bom pro Vasco da Gama, tudo certo, o Vasco goleando. Mas o Edmundo sai chateado com o Lopes, né, de Carmona. É o Valdívia ontem, hoje ele aqui. Ele tem até uma certa razão, mas já ia elogiar a serenidade do Edmundo. Não vamos fazer isso não, vamos ficar quieto. Oi, Lobo. Com essa deficiência na zaga que o Vasco tem nesse campeonato brasileiro, alguns nomes para esse setor estão sendo comentados. Casos aí do Rogério Correia e Gustavo, que foram campeões brasileiros na época de Atlético Paranaense, mas não agradaram. A diretoria recebeu 20 DVDs para escolher aí 3 zagueiros de área. Esses DVDs vão ser entregues ao técnico Antônio Lopes. Haja tempo para ver tanto jogo e tanto zagueiro, hein, Moreno? O último zagueiro do Vasco contratado por DVD foi o argentino Dudá. Não foi muito bom, não. Trabalha a bola o time mineiro. Lá vem o Atlético. O Madison dá o combate. Recupera para a equipe do Vasco. Bola vai lá na direita para o Leandro Amaral. Tá pedindo bola na frente o Wagner Diniz. Cheio de fôlego no jogo o Wagner Diniz, mas ele não dominou. Moreno, renda para Vasco da Gama e Atlético Mineiro, R$ 78.320 para um público pagante de 4.810 espectadores. Fora de casa e o Vasco uma boa campanha em casa, né? Agora com 5 vitórias, 2 empates e só tem uma derrota. Mas também não venceu fora de casa. Também não venceu fora. O Vasco, alguns times ainda tem muitos times que ainda não venceram fora de casa. Levantamento para a área. Roberto saiu, não achou. Toque de cabeça. O time do Atlético tentando diminuir. E foi marcada a falta em cima do Madison. Moreno. Diga. Curiosamente, o Atlético, que só tem 4 vitórias, venceu somente as equipes que subiram da Série B para a Série A. Ipatinga, Portuguesa, Vitória e Coritiba. Os times que ainda não venceram fora. Nesse momento, apita o Jailson Macedo Freitas. Final de jogo em São Januário, no Rio de Janeiro. Goleada do Vasco da Gama, 6-1 para cima do Atlético Mineiro. O gramado, Carlos Ferreira e Sérgio Lobo. Deixa eu ver aqui o Leandro Amaral. Fazer uma apresentação como essa, né? Jogando bem, conseguindo um placar elástico, um placar que nos dá uma confiança muito grande. Mas a gente tem que continuar trabalhando, que domingo a gente tem um adversário difícil, mas se a gente entrar com essa vontade, a gente tem tudo para conseguir mais uma vitória. Diante dos problemas, era um gás, um combustível que o time estava precisando. Essa goleada aqui hoje, Leandro Amaral. Era, com certeza. Acho que essa vitória nos traz uma confiança muito grande para nós jogadores, para o torcedor. Mas serve de lição e exemplo para as próximas partidas. Se a gente entrar com esse empenho, com essa dedicação, todo mundo ligado, a gente vai sair dessa situação facinho. Edmundo. Cara, o Vasco vai sempre jogar com 11, independente de quem esteja aqui ou não. É lamentável
em pleno século XXI, que alguma pessoa não possa trabalhar por causa de uma pressão psicológica de outras pessoas. Isso é muito lamentável. Mas essas pessoas não representam, com certeza não representam a grandeza do Vasco. Meia dúzia de pessoas que vieram aí, que se intitulam torcedores do Vasco e vieram protestar, na minha ótica, muito mais para aparecer na televisão do que propriamente para fazer uma coisa positiva. Mas é lamentável que o Moraes tenha tomado essa atitude, porque o tempo todo fui eu um dos que falei com ele o tempo todo, falei que a gente ia estar junto dele, ia dar apoio, ia dar moral e que ele ia dar a volta por cima, porque em casa ele não vai conseguir fazer isso, vai ficar sempre essa imagem ruim e negativa de quem abandonou a concentração, porque infelizmente o futebol é assim. Se ele tivesse aqui, talvez tivesse feito gols, tivesse jogado uma grande partida, e aí as pessoas, quando ele saísse ali, iam aplaudir. Mas a vida é assim mesmo, alguns tomam uma atitude, outros tomam outra, e a gente tem que entender, aceitar. Mas o Vasco jogou com 11, se outros não quiseram jogar também, se dizendo machucado. Mas a gente jogou com 11 e jogou bem. Você disse sobre o Leandro Bonfim, né? E o Jean, os dois não quiseram jogar. Os dois. O Jean também, né, Edmundo? Os dois. Enfim, vai criar mais uma polêmica, mas tudo bem. Não. É para isso mesmo que eu tô aqui. Até por isso eu quero que você esclareça. Você gostaria de ter ficado até o fim, mas não quer polêmica com o Lopes, né? A vida é assim. Uns não querem jogar, outros querem jogar. É vida. Edmundo, dá para jogar contra o São Paulo? Não, não dá. Não dá para jogar contra o São Paulo. Carlos Ferreira. Em entrevista por telefone, depois do jogo ao narrador Eduardo Moreno e ao comentarista Lédio Carmona do Sport TV, Leandro Bonfim e Jean se defenderam. Fiz o exame agora, 8h30 da noite, e diagnosticou que tinha um edema, né, no lugar, e por isso eu não joguei. Mas eu fico um pouco surpreso, né, com o Edmundo, né, que além de jogador ele é médico agora. Não entendi ele ter falado meu nome, porque eu não quis jogar. Se eu nem comecei a treinar ainda, eu fui começar a fazer o primeiro trabalho hoje. Que começou com a tranquilidade de Edmundo para marcar o primeiro gol. Quando o Atlético empatou, 2 minutos depois, com Jael, deu a impressão de jogo equilibrado. Ficou só na impressão. O Vasco tratou de fazer um montão de gols. Eduardo Luiz. Madison, esse um golaço. Olha o replay. Wagner Diniz. Leandro Amaral. E para terminar, no passe de Edmundo, Wagner Diniz saiu de trás em posição legal e bateu bonito. Vasco 6, Atlético Mineiro 1. O técnico galo não resistiu à goleada, foi demitido. Mas a atenção não foi só no time perdedor, não. Edmundo foi substituído e não gostou. E a tua atuação em especial? Muito elogiada, inclusive. Não deve ter sido boa. O treinador me tirar, não deve ser boa. Saiu aborrecido com o Lopes? Claro que eu saí.